há efetivamente nenhuma receita. O professor realmente ele tem que ter o papel de condutor do processo de ensino-aprendizagem, mas o grande problema que a gente tem é que as formações de professores elas ficam muito voltadas para receitas, né? Então você nos cursos de licenciatura, nos cursos de pedagogia se estuda os grandes pensadores, se estuda uma série de teorias, né? E talvez isso tenha a ver um pouco também com aquela pergunta sobre esquerda humanista e direita neoliberal, né? Quer dizer, se faz muito rótulo e pouca ação na formação do que é mais interessante, que é esse processo de diálogo entre o professor e o aluno, o professor como mediador, o professor como ser mais experiente, sim, né? O professor como detentor de algumas experiências que o aluno ainda não tem, que, portanto, pode auxiliá-lo muito, principalmente na economia do tempo, né? O aluno pode obter todas as informações que o professor tem na internet hoje em dia. Só que ele vai gastar um tempo muito maior que o professor, ao longo da sua formação, já conseguiu e que, portanto, poderá ajudá-lo aí a economizar tempo de formação. Como fazer isso, acho que não tem realmente receita, acho que vai ficar muito por conta da capacidade que cada um tem em respeitar a limitação do aluno. Acho que a gente falou aqui bastante sobre cada um tem uma velocidade, cada um tem uma forma. Se o professor conseguir enxergar o aluno como um ser humano que está junto com ele para evoluir no seu conhecimento, nas suas competências, ele vai ter sucesso. Eu acho que qualquer outra forma, e quando eu falei que o currículo é uma coisa que tem menos importância de apaixonar o aluno, acho que é um pouco isso também. Quer dizer, não é que não haja importância, que não haja uma lógica que as pessoas mais experientes e que entendam da área consigam sugerir. Entretanto, na minha concepção, a gente se preocupa muito com a forma e com a estrutura, o que vem atrás, a ideologia de tudo isso, e esquece como isso tem que ser feito. Eu acho que eu sou mais pragmático e eu acho que isso tem dado certo ao longo da minha carreira enquanto professor. Agora, receita pronta não existe. Professor Fernando Pode. Bem, a questão que a Alcione do Espírito Santo me coloca aqui é com relação a, essa é a mais fácil, com relação a como está o andamento da regularização da proposta do documento do professor Francisco Cordão, da Câmara ou no Senado. Na realidade, ele ainda não passou para esse estágio. Tá? A última notícia que eu tive desse documento estava no Conselho Nacional de Educação, ele foi retirado de pauta. Foi aprovado? Então, a última... Não, mas eu tive notícia... Mas o documento tinha sido retirado para discussão pelo Fórum dos Gestores. Já foi? Já votou, teve conselho, contribuição. Dia 9 foi a votação e encerrou nesse dia. Então encerrou. Agora foi para o ministro. Então ainda não foi homologada pelo ministro. Então essa daqui eu estava... A última notícia que eu tinha, nós tínhamos participado, inclusive, do debate interno da FAETEC em relação à proposta, é que ela não tinha sido muito discutida pelo Fórum de Gestores. Houve uma colocação nesse sentido. Com relação à pergunta da Sueli, do Centro Paula Souza, relação público-estatal, educação profissional e tecnológica, atualmente ela pode ser definida como uma política pública de Estado ou pública de governo. Nós ainda estamos num caminho que ainda não se caracteriza como uma política pública de Estado. Por quê? Eu tenho feito críticas lá no Estado do Rio. O Estado do Rio foi o pioneiro a estabelecer em 2002 uma ação de institutos tecnológicos, institutos de educação. Nós tínhamos no nosso escopo de oferecimento de cursos, institutos de educação com cursos normal superior, foi outro curso totalmente
criticado, preconceito em cima do normal superior, até que a gente acabou com o normal superior, que era um curso que podia ser um novo caminho para a formação dos professores de educação básica, e nós mergulhamos de novo na pedagogia, e os institutos tecnológicos. Esse modelo acabou sendo aproveitado pelos institutos federais. Os IFES nada mais são de que a junção dos nossos institutos de educação e os institutos de tecnologia. E o pior, os IFES foram surgindo em lugares onde nós já tínhamos institutos. Isso dá clara posição de que não há uma política de Estado. Porque numa política de Estado, nós estaríamos começando a respeitar a lei 93/94, da não duplicação de recursos para fins idênticos. Eu propus lá no Estado do Rio, quando nós estávamos discutindo o Plano Estadual de Educação, que criássemos um grupo para discutir as políticas públicas federal, estadual, no contexto dos municípios do nosso Estado. Eu não me ampliei, não fui a outros lugares, mas a coisa deve ser no mesmo nível. E o que ocorre? Nós já estamos com 2 anos e meio desse plano ter sido homologado, transformado em lei, e até hoje nós não tivemos, no Estado do Rio de Janeiro, o Congresso de Educação para discutir as necessárias mudanças do Plano Estadual de Educação. E nós ainda estamos, no final do semestre de 2012, discutindo um plano nacional de educação, que já era para estar vigente desde 2011. Então, são questões que vão passando para nós todos da área de educação um pouco de descrença na política pública. A política pública de governo acaba não se estabelecendo. Embora, a gente não pode deixar também de levar em conta que nós tivemos no Brasil uma política de 8 anos de um governo e agora já estamos caminhando com uma política de 12 anos de um outro governo, de uma outra corrente de governo. Então isso dá tempo, né? Daria tempo para que algumas coisas são comuns, algumas coisas estão permanentes ali na ação, que a gente pudesse estar estabelecendo uma política de Estado. Eu tenho confiança que a gente possa caminhar para isso, que a gente possa avançar nesse campo. Com relação à formação docente, que a Mara do Instituto Farroupilha me traz, qual a perspectiva do desafio para os profissionais ligados à formação docente? Eu também vejo que isso tem uma falha no Brasil todo. Eu vou falar da experiência do Estado do Rio. Nós estamos investindo na formação de licenciatura para profissionais da área técnica. Porque a FAETEC faz concurso público e passam profissionais que não têm licenciatura. Eu discutia no outro dia, num encontro que nós fizemos lá no Rio, qual é o diálogo que você pode estabelecer quando a gente está falando, por exemplo, em projeto de reforma curricular, com essas perspectivas que foram colocadas aqui, com pessoas que são da área técnica, são profissionais de engenharia, de matemática, de física, de eletrônica, eletricidade, que vêm atuar numa área, numa educação que tem essa concepção modificada, para você fazer um projeto mandala, que eu trouxe aqui como experiência. Qual é a linguagem que esse profissional tem para interagir com a área didática, pedagógica, com essa mudança da maneira de atuar na sala de aula, da praxis educativa? É uma questão muito séria. O profissional, lógico que existem exceções, eu vou dizer que não tem exceções, mas o profissional é o senhor do conhecimento, ele vai transmitir o conhecimento. Ele não quer saber da maneira como ele vai desenvolver essa prática na sala de aula, exigida num projeto pedagógico que foi construído coletivamente. Então, posição nossa, nós estamos com 80 vagas de formação profissional, de licenciatura, num programa de licenciatura, programa de especialização, de licenciatura para profissionais da área técnica, através do nosso centro de referência, ISERJ. Estamos dando 80 vagas, demos 80 vagas em março e estamos com o edital aberto para mais 80. E pedimos autorização do Conselho
para mais 80 no PAFOR, que é o nosso programa de formação, programa nacional para a formação e que abre espaço da primeira licenciatura dos profissionais da educação. Isso é para que eles possam chegar na rede FAETEC ou nas redes todas com uma linguagem docente dentro de um contexto de um professor que saiba atuar como professor, que ele vem ainda com a cabeça de que ele tem que passar informação. A Juliana, do Centro Paula Souza, fala dessa escola de excluídos. Se não é ausência de bens materiais e físicos e equipamentos, mas se é ausência de conteúdos curriculares que levem à inclusão acadêmica de fato. São as competências que ditam ou não a escola de excluídos. A escola de excluídos, ela está no descompromisso de políticas para alimentar um projeto significativo, onde você proponha mudanças e haja apoio para essas mudanças, tanto fisicamente na escola, como nos conteúdos, na preparação dos professores para enfrentar esses conteúdos, na questão que foi dita também aqui, da pesquisa, da extensão, da produção acadêmica ser possível de ser levada para fora e não ficar em capa dura na biblioteca, para que possa haver troca, os alunos possam levar seus trabalhos de conclusão para exposições. O Rio de Janeiro tem frequentado a FATEC de São Paulo, tem levado os nossos alunos para apresentar trabalhos, para que eles possam se sentir estimulados. Então aí você vai gerando competência desses alunos, essa proximidade com o mercado. Nós visitamos o sistema dual da Alemanha, que é aquela maravilha que está lá posta, e fomos lá um grupo de profissionais para visitar o que está sendo feito na Alemanha. A gente não consegue fazer no Brasil. A gente não consegue importar aquela ideia para aplicar, porque a empresa também não se interessa por abrir as suas portas e fazer parceria direta com a escola. Nós oferecemos os nossos espaços, queremos trocas, e eles se fecham também. O que eles querem é o mercado imediato de atuação para atender as demandas deles. Isso é uma questão também a refletir. A Luciana, também do Instituto Federal Farroupilha, ela diz: trabalho com formação de professores de licenciatura, e ela comunga com os princípios elencados por mim, especialmente nos desgradeamentos da nossa escola. No entanto, ela coloca de que maneira é possível convencer nossos colegas, professores e alunos de que isso é possível somente com o trabalho coletivo. Eu estou oferecendo, aqui o tempo é pequeno, mas eu estou oferecendo que vocês conheçam a nossa proposta. Como é que a gente envolve o professor para ele entender esse desgradeamento? É muito complicado por conta de que os professores, nós agora estamos avançando nos professores efetivos, a gente tem contratos, o professor não permanece, o próprio concursado vem, depois vai embora. Nós temos uma política salarial que ela é totalmente diversa. O professor faz concurso para uma rede FAETEC e logo a seguir ele já está indo embora para a rede IF. Daqui a pouco ele está indo embora para uma universidade. Então ele não se mantém naquela estrutura. A gente tem dificuldade. Lá no nosso instituto, na nossa FAETERG do Rio de Janeiro, ainda não conseguimos atingir 60% dos professores. Ainda temos conquistas. Não dá para impor. Não dá para impor. Você tem que convencê-los dessa maneira de trabalhar, tem que dizer para ele que as facilidades estão postas, né? Bancada, computador, televisão, data show, aulas diversas, sair com o aluno, tudo está dentro desse componente dessa proposta. Agora, uns são mais resistentes, uns são mais senhores de si, não querem, acham que não vale a pena, e a dificuldade é grande. Mas os exemplos que a gente tem já vivo é de que o sucesso é alcançado daqueles que se engajam no projeto, que envolvem os alunos. Felicidade de vermos alunos viajando já para apresentar trabalho fora do Brasil. Isso é uma realidade. De vermos alunos no mestrado do IME, isso não foi por acaso. Eles foram contaminados, envolvidos na proposta.
Então, e também os próprios resultados, já que a gente trabalha com indicadores, se um instituto que tem menos de 8 anos, está completando 10 agora, já estava com 8, com média 4 no ENAD, e que consegue apresentar o aluno com a maior nota do ENAD Brasil, isso tem alguma coisa, está evidenciando alguma coisa para a gente, está dizendo alguma coisa para a gente. O Elton Luz, da SEDUC do Ceará, as duas perguntas finais com relação à avaliação. Eu tenho um exemplo particular meu, que está no meu site, e que eu também convido a uma reflexão. Como é que eu incorporei essa visão mais de competência na minha avaliação? Eu passei a trabalhar por portfólio avaliativo. Eu tratei o meu aluno da graduação como o aluno da pré-escola, que a professora vai juntando trabalhinhos e vai evoluindo os trabalhos ao longo de um período. Lógico que tem disciplinas também que tem variações. Na minha disciplina de gestão, se eu boto um filme para debater um processo de gestão, aquilo pode gerar um portfólio de vídeo. E hoje, aqui eu não trouxe por causa do tempo, mas as minhas palestras normalmente são todas permeadas de vídeos produzidos pelos meus próprios alunos, da graduação e da pós-graduação. Eles produzem e eu peço autorização para usar nas minhas palestras. E depois eu uso nas outras aulas. Então, o portfólio, que pode ser em papel ou pode ser digital, e agora eu estou estimulando, provocando digital, para nós visitarmos esse mundo maravilhoso que o Cortellazzo nos brindou aqui, né? Eu não consegui chegar a isso, de encontrar ele deu uma dica hoje, vamos procurar nas propagandas dos países que a gente encontra coisa boa, né? Que a propaganda traz interessantes propostas. Então eu coloco para o Elton como avaliar o desenvolvimento de competências e não apenas cognitivas. Existe um modelo da rede. Eu convido a vocês, ao Elton, a contactar comigo, que a gente vai trocar sobre portfólio. Eu vou botar material sobre portfólio para ele. E a última, do Instituto Federal da Bahia, Paulino, ele coloca, considerando sua afirmação de que a prova escrita é uma metodologia ultrapassada, não disse isso. Ela não é ultrapassada. Ela só tem que saber ser aplicada, né? Acabaram aquelas 10 perguntas que a gente fazia direta, né, para memorizar questões. A questão agora é outra. Como você chega a essas provas escritas? Você bota uma prova escrita para eles fazerem juntos. Façam juntos. Podem fazer o grupo 3, vamos fazer a prova escrita. E eu quero ver se eles vão considerar que vão colar na minha prova. Então é como você faz. E eu citei o Márcio Campos, porque eu e ele fizemos um trabalho, estamos apresentando já vários momentos, sobre novos desenhos de avaliação, né? Novas formas de você trabalhar essa questão, né? Então, com base nas leis diretrizes curriculares, solicito, se possível, relatar uma experiência exitosa de avaliação não escrita. Já acabei de relatar que é o portfólio. As minhas alunas me amaram e me odiaram. Me amaram e me odiaram, né? Porque elas odiavam os meus portfólios. E, em um determinado momento, amaram meus portfólios. Porque dava trabalho, né? Tarefa 1, um assunto, tarefa 1. Mais outro assunto, tarefa 2. A junção das tarefas, eu não dei aula terça-feira na graduação. A turma ficou toda trabalhando no Rio. Eu dei tarefas para essa terça-feira. Aonde elas vão apresentar a tarefa? Na próxima terça-feira, nas minhas aulas de graduação. Tarefas de um portfólio que está em andamento. Nós estamos no mês de maio, daqui a pouco está terminando o semestre. Então eu dei já 3 tarefas e ainda falta dar uma tarefa. Elas me odeiam. E algumas depois me amam pelo que a gente teve de resultado. Tem uma pergunta aqui que está embutida, que ela é para o professor Briones, da minha pergunta aqui. Obrigado. Espero ter atendido. Se houver necessidade, a gente amplia depois, se tiver tempo. Tá bom. A verdade é que as perguntas que você formularam são muito interessantes e algumas
eu considero que estão fora do tempo para responder, e eu vou me comprometer, sim, como falou o professor Carlos, de que de aqui até novembro vou chegar com uma resposta para vocês. Será possível, professor Carlos? Eu me quero fazer cargo responsável da pergunta que fez nosso moderador, porque senão ele não vai finalmente me dar um pouco mais de água. Ele perguntou, colocou uma discussão sobre as racionalidades do currículo. Se nós fazemos uma análise das perspectivas curriculares que tentam compreender a história educativa, chegamos aos clássicos, partindo por Bobit, e posteriormente, talvez com você, chegando a Felipe Renaud e Tadeu da Silva. E fazemos todo em análise das distintas correntes. Uma concepção de homem, uma concepção de sociedade, uma perspectiva da aprendizagem, da escola, docente, etc. E todas elas são diferentes. A verdade é que, quando fazemos essa análise, com certeza teremos uma variável para compreender os processos de seleção cultural que tem na escola. A escola primária, a escola inicial, a escola secundária, a escola média. E a maior parte dos teóricos do currículo pensam naquilo. Eu não sei se estes autores, em geral, me permitem uma compreensão pontual daquilo que acontece no ensino superior. Eu acho que hoje que melhor me dá elementos para compreender o currículo na escola é Tadeu da Silva. Currículo da escola. Quando ele fala que currículo é controle ou geração da subjetividade, currículo é geração de identidade, portanto, controle da subjetividade. Tem toda razão. Em essa seleção cultural, ele se senta nisso. E verdadeiramente pensamos como pensamos a propósito da escola, e a escola que está instalada na vida social. Portanto, como diria Pierre Bourdieu, não pensamos sozinhos. Pensamos porque somos parte de uma estrutura social, um hábitos coletivo. E, portanto, eu penso, na pergunta sua, que quando estamos pensando o currículo por competência, nesta perspectiva mais integrada de estruturas de conhecimento complexas, não estou pensando nessa distinção quase taxonômica de conhecimentos cognitivos, conhecimentos emocionais, conhecimentos de distinta natureza. Não. Eu estou pensando que nesta estrutura de conhecimento curricular de ensino superior convergem, se articulam distintas perspectivas curriculares que os curriculistas clássicos pretendiam para compreender a escola. Mas então, se eu deixo aquilo, quais são os dois conceitos essenciais para compreender este currículo por competência? Eu penso que um deles é contextualização. Portanto, todo aquilo que se forma no ensino superior tem um processo prático de contextualização na vida do mundo do trabalho. Carlos falava, esse é um estándar de aprendizagem. Porque se não está, então não é parâmetro para ser aprendido. Portanto, esse é um primeiro conceito. E o segundo conceito é o conceito de integração. E o conceito de integração que não tem as mesmas dimensões de esse currículo da escola. Insisto, eu acho que aqui temos que entrar em outra arena de análise. Porque a integração, quais estruturas produtivas são pertinentes para trabalhar com a estrutura epistemológica da disciplina? Exemplo, precisamos de um docente muito bom em matemática, formando estudantes para ensino técnico, que se estão formando, por exemplo, em turismo? Que
coisa dessa estrutura epistemológica da disciplina é pertinente para a formação de um técnico em turismo para trabalhar em um mercado que tem todas essas variações? Aí está a integração. Portanto, eu acho que tudo isto redefine o perfil de um docente. Para formar um doutor em matemática, precisamos um doutor em matemática, especialista. E, portanto, a discussão de aí é a estrutura epistemológica da disciplina matemática. Matemática pura. Para formar um técnico em turismo. E a quem perguntamos? Quem sabe isso? Com Carlos sabe. Trabalhamos juntos. Muita gente. Temos um professor que está aprendendo, jovem, mestre em matemática, e que faz aula conosco. E ele, quando perguntamos, por que você faz isto? Ele não sabe. Para ensinar matemática para esses alunos de sector productivo, ou seja, perdão,